E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus,
e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Aquele trecho foi bem lido. Eu agradeço ao nosso irmão Francisco por ter lido a passagem. Então, irmãos, a gente sente tão inadequada para tratar destes versículos, porque realmente estamos focalizando a nossa atenção na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas é a minha responsabilidade agora para tentar introduzir estes versículos que nós acabamos de ler a respeito da morte do Salvador. Mas nós temos lido alguma coisa que saiu, vamos dizer, da caneta do apóstolo João, um dos filhos de Zebedeu. Tinha irmão Tiago. Eram conhecidos como filhos do trovão, impetuosos. Mas nós lemos como com o passar do tempo, João, ele se amadureceu. Tinha o costume de se reclinar no peito do Senhor Jesus Cristo. Ganhou uma tremenda intimidade com o Salvador. Certamente, com o passar do tempo, se amadureceu. Homem espiritual, um gigante espiritual, um homem que tinha grande influência entre o povo de Deus no século I. Nós lemos que ele escreveu várias partes do Novo Testamento. Calcula-se que ele escreveu mais ou menos 18% do Novo Testamento. 18%. O Evangelho de João, o quarto Evangelho. 3 epístolas, o livro de Apocalipse. O Evangelho trata do passado. As epístolas do presente. Apocalipse do porvir. O Evangelho apresenta-nos a pessoa do Senhor Jesus Cristo como profeta. Profeta. Se lembra da mulher samaritana? Ela, enfim, confessou, depois do Senhor Jesus Cristo revelar para ela o tipo de vida que ela levava. Vejo que tu és profeta, ela disse. E temos mais referências ainda no livro para o fato que o Salvador era profeta. Nas epístolas, nós lemos do Senhor Jesus Cristo como sacerdote. O fato que ele é o advogado, isso faz parte do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o advogado do seu povo, representando-nos na presença de Deus. Apocalipse apresenta-nos a pessoa de Cristo como Rei. Assim, nós temos os 3 ofícios do Senhor Jesus Cristo: profeta, sacerdote e Rei. Os sinóticos, isto é, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos na década 60. O quarto evangelho, o do apóstolo João, foi escrito na década 90. Mais ou menos 30 anos depois dos sinóticos. João assume que os leitores originais do seu evangelho já são familiarizados com o conteúdo dos sinóticos. Então ele não precisava repetir. Na verdade, ele apresenta uma tremenda quantia de material. Material único para o Evangelho de João. Eles dizem que mais ou menos 80% do Evangelho de João não ocorre nos sinóticos. Não se lê nos sinóticos. Então dá para dizer que o Evangelho de João é suplementar. João acrescenta muitas informações a respeito do Senhor Jesus Cristo.
Quando João escreveu esse evangelho, perto do final do século I, vamos dizer mais ou menos no ano 90, havia naqueles dias falsos mestres, ensinadores de falsa doutrina. Os irmãos têm ouvido o nome gnósticos. Bom, eu não quero complicar o assunto, mas homens assim andavam, solapando a pessoa de Cristo, negando a divindade do Salvador, bem como a humanidade dele. Com isso em mente, João escreveu seu evangelho. Ele põe em relevo a deidade do Senhor Jesus Cristo. E assim o apóstolo João apresenta o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Posto que nenhum outro evangelho retrate mais claramente a sua humanidade, nem mesmo o de Lucas. Não há outro evangelho que afirme tão diretamente as prerrogativas da divindade do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, amados irmãos. Nós temos que traçar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, mesmo neste Evangelho de João. E temos como apreciar a apresentação de Cristo como Filho de Deus. A respeito deste Evangelho, nós podemos dividir o Evangelho da seguinte forma. Vamos deixar de lado, vamos dizer, os primeiros 18 versículos. Prólogo. E vamos deixar de lado também capítulo 22. A última parte do Evangelho. Epílogo. Mas vamos pensar nos capítulos 1 a 4 como a contemplação do Senhor Jesus Cristo. Certas pessoas tinham o privilégio de contemplar o Senhor Jesus Cristo. Aquele casamento ali em Caná da Galileia. E se lembra o Senhor Jesus Cristo fazendo uma limpeza, uma purificação do templo? Nicodemos. Aquela mulher samaritana. Os homens da cidade de Sicar também tiveram o privilégio de contemplar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, os 4 capítulos, a contemplação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulos 5 e 6. Nós temos uma controvérsia a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Salvador começou a fazer os seus milagres. Capítulo 5. O paralítico, curado no sábado. Olha, isso despertou as pessoas em redor. Deu início a uma controvérsia com o Senhor Jesus Cristo. Continuou no capítulo 6. Mas nos capítulos 7 a 10, nós temos conflito. Conflito. A situação está se agravando. Essa controvérsia se eluviu em conflito. As pessoas estavam planejando agora a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas nos capítulos 11 e 12, nós temos a crise. Estavam ajuntando pedras para apedrejar o Senhor Jesus Cristo. O ódio contra o Senhor Jesus Cristo está se manifestando cada vez mais. Porém, entrando no capítulo 13 até 17, nós temos conferência. E também, capítulo 18 até o final, nós temos a crucificação, a consumação do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos interessados hoje
nesta última parte, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19. Podemos dividir esse capítulo. Nos primeiros 16 versículos, nós temos a sentença passada. Pilatos ordenou a crucificação do Senhor Jesus Cristo. A condenação injusta do próprio Filho de Deus. Onde nós começamos a ler, versículo 17 até versículo 37, nós temos os sofrimentos de Cristo. E a parte final do capítulo 38 até 42, sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Nós somos interessados nessas últimas duas sessões, a partir do versículo 17 hoje. Pensando na crucificação do Senhor Jesus Cristo. E mais tarde, no sepultamento do Senhor Jesus. Dois grandes assuntos que vão ocupar o nosso tempo hoje de manhã. Quanto ao ambiente desses versículos, amados irmãos, devemos reconhecer que estamos acompanhando o Senhor Jesus Cristo nas últimas horas da sua vida aqui neste mundo. Realmente seguramos o nosso fôlego. Não queremos respirar ao observar a dignidade do Senhor Jesus Cristo nessas horas finais da sua vida. Temos vontade até para tirar os sapatos dos nossos pés, reconhecendo que pisamos em terreno sagrado ao contemplar o bendito Salvador. É justamente isso que nós vamos fazer. Ao invés de haver debate no nosso estudo aqui, eu espero que haja devoção. Ao invés de haver argumento, eu espero que haja adoração. Eu sei que nos nossos estudos não há debate, não há argumentos. Mas eu espero que ao contemplar a pessoa de Cristo, haja devoção e até adoração. Lendo estes versículos e comparando-os com aquilo que nós temos nos registros de Mateus, Marcos e Lucas, nós ficamos pensando naquilo que está ausente. Os irmãos estão entendendo? João registra tanta coisa que os outros não levantam. Por exemplo, não lemos aqui neste trecho de Simão Cirineu, que carregou a cruz do Senhor Jesus Cristo. Nem lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não lemos dos principais, dos sacerdotes, os escribas, fariseus, escarnecendo o Senhor Jesus Cristo. João não escreve sobre essas coisas. Nem aquele clamor, Deus meu, por que me desamparaste? João não registra isso no seu evangelho. Nem as trevas que cobriram a terra, não. João não registra nada assim. É também nada do véu rasgado. Tudo isso fica ausente do Evangelho de João. Mas João acrescenta outras informações que não temos nos sinóticos. Por exemplo, é João que diz para nós que o Salvador carregou a sua própria cruz.
levando as costas a cruz para o lugar de crucificação. É João que registra isso. Também o fato que, você lembra, os judeus tinham uma disputa com Pilatos sobre aquilo que foi escrito em cima da cruz. É João que registra aquilo, os outros não. É também a túnica sem costura. É João que menciona isso, os outros não. Então estamos vendo que João tem tanto material que os outros não escreveram. Também nós lemos que é João que registra que a própria mãe, Maria, estava ali perto da cruz. Os outros não. João sim. É também os dois clamores do Salvador. Tenho sede. Está consumado. Somente João registra esses dizeres da parte do Senhor Jesus Cristo. É também a perfuração do lado do Salvador com a lança do soldado. Apenas João escreve disso. Então, irmãos, temos tanta coisa interessante para o nosso estudo aqui hoje. Qual foi o alvo na mente de João ao escrever o que ele escreveu? Ele queria destacar a majestade do Senhor Jesus Cristo. O fato que ele estava em controle da situação inteira. Eu vou explicar. Quando nós pensamos no Evangelho de Mateus, é Mateus que registra o fato que as rochas foram fendidas, que os túmulos se abriram, que houve terremoto. Ou seja, Mateus apresenta-nos os milagres da cruz. Marcos, nós lemos no capítulo 10, versículo 45, que ele tinha interesse em apresentar o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim, Marcos, registrando a morte de Cristo, faz questão de apresentar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas, ali no capítulo 23, é ele que diz que o Salvador disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É Lucas que registra o fato que um dos malfeitores foi salvo na última hora da sua vida, vamos dizer. Lucas, então, apresenta a cruz, a misericórdia da cruz. E como eu disse, João, a majestade da cruz. A majestade. Imagine o Salvador tendo condições, mesmo agonizando sobre a cruz. Tinha condições para indicar para João: eis aqui tua mãe. O Senhor Jesus Cristo fez provisão para sua própria mãe nessas horas da agonia. Ele estava em perfeito controle da situação. E quando nós lemos ali, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ele estava em controle. E nós lemos ainda, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele deliberadamente deu a sua própria vida. A majestade do Senhor Jesus Cristo.
Oh, amados irmãos, que nós vejamos isso no nosso estudo hoje. O que nós vamos fazer agora, em breve, certamente vamos estudar esses versículos, mas eu vou dividir em certas sessões esses versículos que nós temos lido. Vamos pensar na viagem. Versículos 17 e 18. O Salvador carregando a sua própria cruz, indo para o lugar chamado Caveira, Gólgota, onde o crucificaram. Nós lemos. E com ele outros dois. Vamos conversar sobre isso. Nós temos a partir do versículo 19 até 22 o veredicto. Em Marcos capítulo 15 nós lemos que a vítima normalmente tinha a sua acusação sobre ele. O motivo da crucificação. E esse, vamos dizer, placa indicava o porquê dessa crucificação. Então temos o veredito do Senhor Jesus Cristo. O fato que eles condenaram o Salvador por ser rei dos judeus. Mas vamos conversar sobre isso. Temos a partir do versículo 23 e 24 as vestes do Senhor Jesus. O que aconteceu com as vestes? Versículo 25 e 27 a 27, nós temos as varoas. Eu acredito que havia 4 mulheres, 4 varoas. Versículo 28 a 30, nós temos aquilo que tem a ver com o vinagre. Eles ofereceram vinagre, provavelmente vinho azedo, para o Salvador tomar. Versículos 31 a 37, a violência para apressar a morte era normal para as pernas serem quebradas. Nem sempre aconteceu. Eles deixaram as vítimas agonizar. Eu tenho lido até ao terceiro dia. Era uma morte prolongada. Mas eles não queriam que os corpos ainda estivessem ali nas cruzes. Então era para quebrar as pernas a fim de apressar a morte. Vamos conversar sobre isso. Então, a parte final, 38 até 42, os valentes. Temos 2 homens aqui, José de Arimateia e temos Nicodemos. E as tarefas deles é como com muito cuidado sepultaram o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos desfrutar dos ensinos preciosos aqui desses versículos. Então, irmãos, eu acho que não há tempo para tratar de modo geral o Evangelho de João. Nem mesmo agora no início deste estudo. Eu prefiro entrar nos versículos que nós temos para estudar aqui neste estudo bíblico. A partir do versículo 17. Mas alguém querendo comentar sobre o capítulo 19 tem oportunidade agora. Seria permitido pedir uma definição do termo sinótico? Sim, sinóticos. Eu espero que todos aqui saibam o significado deste termo. Se não, vamos aprender hoje. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, por serem semelhantes, são chamados os sinóticos, porque têm material semelhante. Então, irmãos, vamos pensar nessa viagem. Saindo de Gábata, ali nós lemos no versículo 13, que o Salvador
foi julgado nesse local Gábata, sendo condenado à crucificação. Nós lemos, elevando ele às costas a sua cruz. Palavras maravilhosas. Não lemos nada de Simão Sirineu. O Salvador carregou, pelo menos numa parte daquela viagem, a sua própria cruz. Impressionante pensar, seu Lindsay, no contraste com a entrada triunfal dele na cidade poucos dias antes, saindo pela porta da cidade carregando a sua cruz, uma cena de vergonha. Que contraste mesmo, seu James. Muito bom. Na entrada havia tanta alegria, júbilo, regozijo. O rei está chegando. Mas agora o rei está saindo, carregando a sua própria cruz. O ambiente é diferente. Alguém está se lembrando de mais alguém que seguiu mais ou menos a mesma trajetória, carregando lenho. Alguém está se lembrando de alguém? Certamente. Isaac. Mais ou menos seguindo a mesma trajetória. Ele estava carregando o lenho para o sacrifício. Cristo, o Senhor Jesus, está carregando a sua própria cruz. O lenho, vamos dizer, para o sacrifício. Nós lemos aqui para o lugar chamado caveira. Isto é, caveira, palavra grega. Porém, em hebraico, nós lemos, se chama Gólgota. Gólgota. Esse nome significa lugar de crânio. Provavelmente referindo-se à forma daquela localidade. Quem sabe num terreno elevado, que tinha a forma de um crânio. Olhado à distância, parece que tinha aquela forma de uma caveira. Pois é. É possível, bem possível. Não podemos afirmar, mas é muito possível. Seu Lindsay, eu fico atingido, talvez todos nós, com as palavras Jesus no meio. Talvez para indicar que no conceito dos acusadores, este era o pior. Mas partindo para Apocalipse, capítulo 5, nós ouvimos no meio do trono. Pense nisto. Isso é muito lindo, seu Tomás. E na atualidade, Mateus 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Exatamente. Em Lucas capítulo 4, o Salvador, se lembra, estava ali no templo, no meio dos doutores. No meio. Tendo ele 12 anos de idade, hein? Estava no meio. O senhor podia dizer alguma coisa sobre a simplicidade da linguagem que encontramos no versículo 18? Onde o crucificaram. O senhor já fez comparações com os outros evangelhos. Ou lemos essa frase, ou lemos tendo o crucificado. Nada de detalhes, nada sobre os pregos, nada sobre martelo, nada sobre estes detalhes. Parece que cada escritor dos evangelhos trata deste assunto com bastante reverência. Isso chamou a minha atenção, seu James.
para falar a verdade. Rápida, porém, reverentemente. João, não se detendo quanto ao processo horroroso da crucificação de uma vítima. Ele passa por meio, vamos dizer, ele passa por cima desse processo, meramente dizendo, como nós lemos, onde o crucificaram. Parece que a cena era tão sagrada, que João não queria descrever detalhadamente o processo de crucificação. Porque era a morte mais vergonhosa, além de ser cruel. E o senhor concorda que na pregação do Evangelho nós deveríamos cuidar muito com a descrição da morte do Senhor Jesus Cristo? Não devemos, amados irmãos, ultrapassar os limites, vamos dizer, impostos pela palavra de Deus. Temos de tomar cuidado com a nossa linguagem ao descrever a morte do Senhor Jesus Cristo. Falando nesses nomes, caveira, Gólgota. Em Lucas capítulo 23, a atualizada tem Calvário. Mas é uma questão de tradução. Aquilo de Lucas 23 vem de uma tradução antiga. Volgata. Mas isso não apresenta nenhum problema. Calvário também quer dizer lugar de crânio. Vale a pena observar o verbo saiu, versículo 17. Saiu. Ele saiu da cidade. Saiu. O Salvador era a verdadeira oferta pelo pecado. Deixe-me explicar. Em Levítico capítulo 4, nós temos os detalhes da oferta, do sacrifício pelo pecado. A vítima foi trazida para a porta do tabernáculo. Foi imolada. O sangue foi trazido para dentro do lugar santo do tabernáculo, para ser espargido nas pontas do altar de ouro. Porém, o corpo foi levado para fora do arraial e foi queimado num fogo feroz fora do arraial. Eu disse, o Senhor Jesus Cristo é a verdadeira oferta pelo pecado. E ele foi levado para fora da cidade, para um lugar limpo, onde eles tinham o costume de depositar a cinza do sacrifício. Você pode ler em Levítico, nos capítulos iniciais daquele livro. O Salvador ele é o grande antítipo. Ele cumpre os quadros do Antigo Testamento quanto à sua própria morte. Onde o crucificaram. Isto é um dos 7 grandes acontecimentos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Primeiro foi o milagre do seu nascimento. O segundo, o seu batismo ali no Jordão com a aprovação dos céus. Terceiro, a sua tentação. O Espírito conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo e ele triunfou sobre a tentação. O quarto, a sua transfiguração. E este é o quinto, a sua crucificação. O sexto, a sua ressurreição.
E o sétimo, a sua ida para os céus. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi coberta de maravilhas, do começo ao fim. Muito interessante, seu Moisés. Muito obrigado. Seu Lindsay, só um detalhe. Por que João diz em hebraico Gábata, em hebraico Gólgota? Por que ele menciona isso? Não sei exatamente, mas ele queria alcançar todos os leitores. Ele queria ter alguma coisa para todos os leitores. Quem sabe, eu não sei realmente, seu Roberto, mas o senhor tem uma sugestão? Não, lembrando que Marcos também no seu evangelho, ele menciona até a palavra que o Salvador falou, por exemplo, efatá, abrindo os ouvidos. É um detalhe, talvez, sim. Importante para os leitores daquela época, né? Judeus e gentios. É quanto àquela frase que nós lemos, Eli, Eli, lama sabachthani. Eu diria que a linguagem era tão sagrada que o escritor queria conservar as próprias palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Só voltando ao assunto que o senhor destacou agora sobre o sacrifício fora da cidade, sem dúvida o senhor estava pensando em Hebreus 13, mas quem sabe vale a pena ler o versículo. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Exatamente, eu estava pensando naquele versículo. Mais alguém gostaria de comentar sobre versículos 17 e 18? Uma pergunta, seu Lindsay. Sim, seu Carlos. Será que o Senhor Jesus Cristo caiu alguma vez quando estava levando a cruz? Eu tenho lido isso, seu Carlos, mas eu não tenho como imaginar que isso aconteceu. Com dignidade, o Salvador carregou a sua própria cruz. Mas eu sei que pela metade da viagem, Simão Sirineu ajudou-o. Sim, porque pelo relato da palavra de Deus, e como o irmão já destacou no início, o Senhor Jesus estava em completo controle da situação, desde que ele enfrentou o julgamento. Exatamente, seu Carlos. Até o fim, quando ele morreu. Inclusive, o grande brado que ele deu ao morrer mostrava que ele não estava desfalecido de fraqueza. Ele estava... Eu concordo com isso, Sim. seu Carlos. Isso é muito bom. Porque é muito difundido que ele caiu 7 vezes. Mas isso não é verdade. Não está na palavra de Deus. Não lemos disso na Bíblia. Exatamente. Então, irmãos, vamos entrar na próxima sessão. Veredicto. Como eu disse, normalmente a vítima tinha, vamos dizer, uma placa em cima dele indicando o porquê da sua crucificação, o crime cometido. E nós lemos que Pilatos mesmo escreveu o que nós temos aqui. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Foi realmente uma acusação bem estranha para Pilatos colocar. E eu acho que examinando tudo, só podemos chegar à conclusão que vemos aqui a soberania de Deus, Sim. operando acima de tudo. Exatamente, eu concordo plenamente. Mas, amados irmãos, o que nós lemos aqui nesse título não era uma acusação. Realmente, Pilatos escreveu, nesse caso aqui, uma afirmação. E como seu James disse, Deus na sua soberania, ele, vamos dizer, estava por trás das circunstâncias de Pilatos para ele poder escrever o que ele escreveu. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Uma afirmação. Realmente, sendo uma afirmação e não uma acusação,
acabou sendo uma condenação da nação de Israel. Certamente. Exatamente. É por isso os judeus disputavam com Pilatos a respeito daquilo que foi escrito. Deus estava sobre o controle e nós vemos até nisso porque Pilatos sabia que por inveja o haviam entregado. Pois é. Então, o título foi adequado também para os próprios judeus. Exatamente. Acredito nisso. E também vemos nesse título que é exatamente aquele malfeitor que aproveitou da salvação naquele momento. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele título, falando de ele como rei, influenciou certamente o malfeitor. Pois é. Pois é, muito bom. Tem dois aspectos. Quando sabemos que ele veio para morrer na cruz, para nos salvar. Mas tem dois aspectos aqui. Para poder tirar a vida de um homem. Então, do lado judaico, é porque ele se fez Deus. Do lado romano, porque se fez rei. Uhum. Tá bom? Uhum. Muito bem, seu Alessio. Isso foi o caso. Uhum. Seu Lindsay, muitas vezes quando se vê algum quadro, alguma pintura sobre a crucificação, tem sobre a cruz do Senhor Jesus uma placa com 4 letras, INRI. Parece que são as iniciais dessa frase, não sei se é em latim ou grego. Não sei. Iesu Nazareno, rei da Iudeia, uma coisa assim. Interessante. Muito bom. Mas é interessante como nós estamos descobrindo que Deus usou Pilatos para, vamos dizer, destacar a realeza do Senhor Jesus Cristo. Você lembra o que aconteceu no capítulo 11? Caifás. Ele disse uma vez, não considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele previu, Caifás previu a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Uma morte em prol da nação. Então, Caifás, ele tinha como falar sobre a morte de substituição da parte do Senhor Jesus. Pilatos escreveu sobre a realeza do Senhor Jesus Cristo. Seu Lindsay, e esta realeza se destaca já antes do seu nascimento, quando o anjo veio falar a Maria, este reinará eternamente. Pois é. E depois, na entrada triunfante em Jerusalém, o rei de Israel. Muito bom. E também João 12 também fala-nos, mas está sendo destacado a sua vida, desde o nascimento, a sua chegada aqui como rei, aqueles magos do Oriente. Então, onde está o rei? Então, muito bem. Antes do seu nascimento, no seu nascimento também, e depois entrando em Jerusalém. Exatamente. Mas, irmãos, normalmente nós ouvimos irmãos dizer, Mateus apresenta-nos o rei, Marcos o servo, Lucas o homem, João o filho de Deus. É certo, é correto falar assim. Mas não deveríamos pensar que são compartimentos à prova da água. Isto é, quero explicar para todos os irmãos. Aqui no Evangelho de João, nos capítulos 18 e 19, nós lemos do Senhor Jesus Cristo como rei 12 vezes. Porém, em Mateus, apenas 4 vezes. Marcos, 6 vezes. Lucas, 4 vezes. Mas João, 12.
12 vezes nós lemos o Senhor Jesus como rei. Isso chama nossa atenção. Foi escrito em hebraico, grego, latim. Hebraico, a religião dos judeus, a linguagem dos judeus. Tá? Grego, do mundo grego. Cultura. Latim, o mundo romano. O mundo legal. A capital, vamos dizer, de hebraico, Jerusalém. A capital de grego, Atenas. A capital do latim, Roma. Jerusalém, Atenas, Roma. Jerusalém, Atenas, Roma. Você certamente está se lembrando que nós lemos do progresso do Evangelho no próximo livro, Atos dos Apóstolos. A partir de Jerusalém, partimos para Atenas, capítulo 17, e Roma, capítulo 28. Nessa ordem, mesma ordem como está aqui. O mundo estava representado ali, Sr. Lindsay. O mundo político, religioso e cultural. E cultural, exatamente. Então houve essa disputa. Os judeus disseram, não escrevas rei dos judeus. Mas que ele disse, sou rei dos judeus. Então, para os judeus ali, o que Pilatos escreveu era realmente uma afirmação. E eles ficaram chocados, espantados com isso. E eles queriam modificar o título, fazendo com que fosse uma reivindicação da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo dizendo, eu sou o rei dos judeus. Mas Pilatos, tendo sido manipulado antes pelos judeus, forçado e pressionado para crucificar o Senhor Jesus Cristo contra a sua própria consciência, ele decidiu ficar firme esta vez. O que escrevi vai permanecer. Parece que ele escreveu isso até para irritar os judeus. É bem possível. Sem entender que Deus estava operando por trás de tudo. É bem possível, Sr. James. Mais alguma coisa sobre essa sessão 19 a 22? Então vamos entrar no versículo 23. As vestes do Senhor Jesus Cristo. E, Sr. Lindsay, antes de entrar neste assunto, o início do versículo, notamos a linguagem de novo, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus. Novamente, nada de detalhes. Nada de detalhes. Nós lemos, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Evidentemente, 4 soldados. Cada soldado recebendo uma peça de roupa, vamos dizer. Era o costume. A vítima não tinha como deixar os seus pertences à sua família. Os soldados receberam. Quanto à sua roupa que rasgaram, as escrituras estavam se cumprindo aí também. Sem dúvida. Sobre a minha vestidura lançaram sortes. Exatamente. Muito bem. Eu disse 4 partes. Podemos pensar na capa, o manto que o Salvador usou. A veste externa do Senhor Jesus Cristo. Podemos pensar também no cinto. Normalmente, ele tinha cinto. Também podemos pensar numa cobertura para a cabeça. E também chinelos. Então, cada soldado recebeu uma desses itens. E nós lemos que a túnica, sem costura, eles decidiram lançar sortes. Mas eu acredito que eles lançaram sortes para determinar qual soldado ia receber, vamos dizer, os chinelos.
qual soldado ia receber o cinto. Mas quanto à túnica sem costura, eles não queriam dividir, porém eles decidiram lançar sortes para determinar o novo dono disso. Seu Lindsay, aqui. É interessante sobre as roupas do Senhor Jesus Cristo. Que estudo precioso na Bíblia. Em Isaías 6, ele assentado no seu trono no céu, o seu séquito enchia o templo, era o manto real. Quando ele nasceu, ele foi envolto em panos e deitado na manjedoura. Na transfiguração, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aqui suas roupas foram rasgadas. No sepultamento, o fino e limpo lençol que esse José de Arimateia comprou, novo, para envolver o seu corpo. Muito bem. E no Apocalipse ele é visto vestido com aquela túnica até os pés, Apocalipse capítulo 1, e outras passagens. Mas é um estudo rico. E vale a pena, irmãos, tirar tempo só para juntar essas escrituras para pensar nas vestes do Salvador. Essa túnica sem costura faz nos lembrar do manto do éfode do sumo sacerdote. Êxodo capítulo 28. Eu não estou dizendo que o Salvador vestia-se como sumo sacerdote. Não estou dizendo isso. Mas essa túnica faz nos lembrar do manto do éfode do sumo sacerdote. Também era sem costura. Eu já li da sua túnica sem costura, simbolizando a sua natureza indivisível. Você era perfeito. Não tinha costura. Pois é. Faz pouco tempo que nós estudamos sobre isso em Mateus capítulo 27. Eu gostei daquilo que nosso irmão seu Orivaldo disse. Que provavelmente a própria mãe do Salvador fez essa túnica. Porque era uma túnica íntima. Eu disse sobre a veste externa. Essa túnica era a veste interna que o Salvador usou. Algo bem pessoal, bem particular. Provavelmente a própria mãe costurou isso. Dá para dizer que foram rasgadas as suas vestes? Continua, seu Alessio. É uma pergunta que eu estou fazendo. Foram rasgadas as vestes de Cristo? Divididos. Divididos, sim. Sim, tá. Obrigado. Mas eles não queriam rasgar essa túnica. Então, como nosso irmão Alessio disse, eles fizeram isso para cumprir as escrituras. Imagine aqueles soldados rudes. Certamente não sabiam nada daquilo que foi escrito nos Salmos. Nada. E certamente não sabiam que estavam cumprindo as escrituras. Mas isso leva-nos a pensar na confiança que nós deveríamos ter na palavra de Deus. Mas também exemplos como estes deveriam nos ajudar a entender a responsabilidade humana e a soberania divina. Porque se tivéssemos oportunidade para falar com aqueles soldados e dizer, mas vocês sabem que fizeram exatamente a vontade de Deus, eles iam rir, dizer, mas nós nem acreditamos em Deus. Que isso? Então, eles fizeram exatamente o que eles queriam. Sim. Mas nós vemos Deus operando acima de tudo. E nisso deveria nos ajudar, porque tem muitas coisas assim na Bíblia. É difícil para nós reconciliar essas coisas. Mas é difícil para nós por causa das nossas limitações. Pois é. Mas também nós podemos aprender através disso algo sobre a inspiração das Escrituras. Porque Deus tinha como prever anos, quem sabe 800 anos, antes, o fato, como nós lemos aqui,
e eles iam dividir entre si os vestidos do Senhor Jesus Cristo. Está escrito ali em Salmo 22, exatamente o que os romanos, enfim, fizeram ali ao pé da cruz. Mas dá para imaginar os sentimentos do Senhor Jesus? Ali na cruz, observando esses homens cruéis, gentios, lançar sortes, a fim de determinar os donos, novos donos da própria roupa dele. Então, vamos pensar nas varoas, a partir do versículo 25. Nós dissemos que havia 4 soldados. Mais tarde vamos aprender de um centurião. Mas por enquanto 4 soldados. Mas agora nós lemos de 4 mulheres perto da cruz. Veja só como João está equilibrando o cenário. Agora ele apresenta essas 4 mulheres e junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ele é o único para registrar esse fato. E a irmã de sua mãe, provavelmente Salomé, Maria de Cleofas e também Maria Madalena. 4 mulheres. Então, seu Lindsay, Marcos fala de Salomé. Mateus fala da mãe dos filhos de Zebedeu. João fala da irmã da sua mãe. Então, juntando essas referências, o Senhor concorda que provavelmente a irmã de Maria, nome dela era Salomé, casado com Zebedeu e mãe de João e Tiago. Exato. Isto quer dizer, aceitando isso nos ajuda na parte que segue agora. Que quando Cristo olhou para João e pediu para ele cuidar de Maria, ele estava pedindo para o sobrinho cuidar da sua tia. Exatamente. Concorda com isso? Concordo. Isso quer dizer que João e Tiago eram primos do Senhor Jesus Cristo. Sim. Não podemos afirmar, mas é quase certo. Seu Lindsay, em confirmação, ou confirmação parcial, nós detectamos o costume de João de não ventilar, não apresentar seu nome, nem o de seus parentes. Maria, mãe de Jesus, não. Salomé, não. A irmã dela. Então ele adota este costume, não somente de evitar o destaque do nome dele, mas da sua família também. Mas isso é muito, muito, muito precioso, seu Tomás. Eu agradeço muito. Olha, amados irmãos, nós nos admiramos do jeito do apóstolo João, fazendo o máximo possível para ficar anônimo no seu evangelho. Ele não chama atenção para si mesmo. E como seus familiares, seu Tomás está dizendo também, não menciona o nome da mãe. Isso é muito, muito precioso. A humildade deste homem de Deus. Seu Luiz. Seu Luiz, é precioso ver estas mulheres naquele lugar, naquele momento, envolvido de tanto ódio e tanta malvadeza para com o Senhor Jesus. Mas especialmente Maria. Maria estava ali e não vemos ela mencionar uma palavra. Era o seu filho que estava sendo crucificado. Ela foi capaz de abrir a sua boca em João capítulo 2, naquelas bodas. Mas aqui ela não fala nada. Uma mãe ficar silenciosa
diante de tamanha crueldade para com seu filho. É algo que a gente tem que compreender, que ela estava compreendendo o que estava acontecendo. Isso toca muito no nosso coração, seu Luiz. Você lembra o que Simeão disse em Lucas capítulo 2? Ele disse: e uma espada traspassará também a tua própria alma. E Maria, ficando ali ao pé da cruz, pelo menos perto, observando, como o Senhor disse, seu filho sofrer. Podemos imaginar que uma espada estava traspassando o coração dela. Não temos como imaginar. Seu Lindsay aqui diz, onde estamos estudando, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Mas no Evangelho de Mateus diz que havia muitas mulheres. Sim. Pois é, seu Alessio. Sim. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E entre essas muitas mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mas havia muitas mulheres. Muitas mulheres. Exatamente. Não há uma contradição. Nunca lemos na Bíblia de os homens fizeram muitos males para o Senhor Jesus, mas nunca lemos de mulheres fazendo males para Ele. Todas trataram-no bem. Muito bem. Exatamente, seu Alessio. Seu José. Eu só queria aproveitar esse pensamento do seu Alessio, que as nossas irmãs, elas não têm grandes destaques no público nas igrejas de Deus, mas imagine a presença delas, quem sabe elas podem estarem muito mais próximas do Senhor do que os homens, porque neste momento seria o momento em que o Senhor Jesus Cristo deveria estar com todos ali. E nós lemos de muitas mulheres. Eu concordo plenamente, seu José. Eu quero animar as nossas irmãs, dizendo que elas têm muito a contribuir para o bom andamento das reuniões da igreja. A mera presença delas, também a atitude delas, a maneira de se vestir, tudo isso combina para criar um ambiente propício para o povo de Deus, diante de Deus. Seu Lindsay, a frase final, as palavras do Senhor Jesus para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Pois é. Não está se referindo a ele, está se referindo a João. E depois ele diz a João: eis aí tua mãe. Então ele dirige a atenção de Maria para o discípulo amado. Isso é muito interessante, senhor Roberto. E devemos reconhecer que Maria teve mais filhos depois do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era o primogênito. Mas Maria tinha mais filhos por geração natural. O Salvador era diferente, obviamente. Mas nós lemos no capítulo 7 deste Evangelho que nem esses filhos creram no Senhor Jesus Cristo. Isto é, filhos de Maria creram no Senhor Jesus. Esses meio-irmãos do Salvador não creram nele. E quem sabe nem estavam perto da cruz. Nem tinham interesse. Eram incrédulos. E por isso o Salvador disse para João: eis aqui. Disse para Maria: eis aqui teu filho. Porque os filhos naturais não tinham interesse nela. Mas, quem sabe, deveríamos mencionar, logo se salvaram vários. Depois da ressurreição, pelo menos Tiago, que escreveu a sua epístola de Tiago, se lembra? E Judas, que também escreveu uma carta. Esses dois pelo menos se salvaram. Então, quem sabe, e sem dúvida tem alguém aqui com parentes que hoje não mostram nenhum interesse. Não é para perder a esperança.
Bom, seu James. Não, e seu Lindsay, eu creio que essa passagem é usada por religião antiga e grande, que quer dizer que as pessoas são filhos de Maria. O Senhor Jesus não disse aqui, todos os meus discípulos são teus filhos. Não. Ele disse para a mãe, eis aí o teu filho, o apóstolo João. E disse para ele, eis aí a tua mãe. Era algo particular da família. Muito bom, seu Roberto. Seu Lindsay, Sim? só com o pensamento do nosso irmão, seu Luiz Antônio, eu estava observando que Maria, realmente uma mulher espiritual, desde o nascimento do Senhor Jesus, vemos que ela ouvia como o anjo e diz que ela guardava em seu coração as palavras. Quando os magos chegaram também ofertando, e vemos que os pastores chegando lá guardavam em seu coração o que ouvia. E também, quando ele estava no templo com 12 anos, e chegou e vendo e ouvindo as suas palavras, quando ele disse que estava fazendo a vontade do Pai, ela guardava em seu coração. Então, e também na cruz, como nosso irmão já destacou, não ouvimos palavras alguma dela. Muito bom, muito lindo, muito bom. Não lemos de José? Provavelmente ele tinha morrido nessa altura. Isto é, o esposo de Maria. Estou dizendo, provavelmente ele já tinha morrido, porque não lemos mais dele. Naquela reunião de oração em Atos, os irmãos do Senhor estavam. Será que seriam só esses? Ou aquele versículo destaca que todos os seus irmãos foram salvos? Pode ser esses irmãos, da família natural. Pode ser. Outros irmãos têm pensamento? Mas o nosso irmão José Dias acabou de dizer que Maria ainda estava em Jerusalém. Em Atos capítulo 1. Parece que João imediatamente levou a Maria para a casa dele, em Jerusalém. Porque eu acredito que ela não ficou até o final. Mas, obviamente, João voltou. Porque ele deu testemunho aqui no versículo 35. E aquele que ouviu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele viu o soldado puxar a lança no lado do Salvador. Então ele voltou, depois de levar Maria para a casa dele. O que os irmãos têm a dizer sobre a expressão mulher? Eis aí o teu filho. João 4, temos mulher. O Salvador referindo-se. Ele estava dirigindo-se à sua mãe dizendo, mulher. Mulher. Mulher não seria uma falta de respeito, mas no Evangelho de João indica uma certa distância. Sim, exatamente. Uma certa distância. É o Filho de Deus que se destaca neste livro. Isso é muito precioso. As irmãs pegaram o que o nosso irmão acabou de dizer. Estamos dizendo que João escreveu o seu evangelho para salientar a deidade do Senhor Jesus. E nessa altura, para chamar o Senhor, para chamar Maria de mãe, não ia combinar com o tema do evangelho. Então, versículo 28 até 30, nós temos um episódio a respeito da vinagre. Agora estamos perto do final dos sofrimentos do Senhor Jesus. Nós lemos, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Então, irmãos, nesse mesmo versículo, nós temos a deidade do Senhor Jesus, Jesus sabendo que já todas as coisas estavam terminadas. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Ele era Deus.
em perfeito controle da situação. Ele sabia a divindade no início do versículo, porém a humanidade no final do versículo. Tenho sede. Tenho sede. Esta pessoa que ficou pendurada na cruz era única. Acredita-se que José, o marido de Maria, já tinha falecido? Já tinha falecido. Eu acredito também. Muito bem. Então temos aqui uma escritura sendo cumprida, Salmo 69, 21. Seu Lindsay, sobre as palavras, já estamos no 28? 28? Todas as coisas estavam terminadas. No original é a mesma palavra consumado do versículo 30 depois. Muito bem. Tudo terminado, tudo pronto. Exatamente. E ele sabia. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, vinho azedo, bebida comum para pessoas como os soldados beber. Então isso estava disponível, e nós lemos: encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esope, lhe achegaram a boca. Seu Lindsay, eu só queria fazer mais uma ligação com o versículo 28. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, no início do capítulo 18 nós lemos: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. E entre aqueles dois versículos tem uma eternidade de sofrimento. Exatamente. Muito bom. Você lembra que no início da crucificação, às 9 horas pela manhã, eles ofereceram vinagre misturado com fel. Se lembra? Provavelmente a mesma bebida. Mas o Salvador recusou aquilo. Ele não tomou. Porque ele sabia que ia servir como anestésico. Então ele queria estar em condições para sentir todos os sofrimentos. Por isso ele recusou no início da crucificação. Na hora 9, 3 horas da tarde, ele recebeu. Porque ele sabia, como nós lemos, todas as coisas estavam terminadas. Não sei se é precipitado, seu Lindsay, mas estas palavras está consumado. Novamente, em uma só palavra, me deixa realmente atingido. Não diz o que estava consumado. Se dissesse, as capas da nossa Bíblia não ia dar conta. É infinito. Então, está consumado, fica por isso. A eternidade ajuda a revelar o que estava consumado. Pois é, seu Tomás. Nosso irmão, seu Rosmélio, deseja contribuir. Seu Lindsay. Seu Rosmélio. Percebemos que o apóstolo João percebia que as escrituras do Velho Testamento davam bastante detalhes acerca do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. Vemos já no versículo 24 sobre as suas vestes. Sim. Agora no versículo 28 sobre a sede. Exatamente. Também no versículo 36 nós vemos sobre os seus ossos que não seriam quebrados. E também vemos no versículo 37 acerca do seu lado furado, para que a escritura se cumprisse. Então, detalhes que João conhecia do Velho Testamento acerca do seu Senhor sobre a cruz. Muito precioso, seu Rosmélio. Muito bom.
Está consumado. É uma expressão tremenda. Eu li esses dias que eles descobriram, eles acharam recibos antigos. Realmente recibos antigos. Com essas palavras escritas. Como o Sr. Tomás disse, uma palavra só. Da língua grega. Mas eles acharam os recibos pagos com essa palavra estampada. Está consumado, indicando o pagamento em total já foi efetuado. Então, amigos, o que o Salvador disse? Está consumado. Ele realmente está dizendo, a dívida do pecador está pago. Em total. Seu Lindsay, essa palavra hisope, colocaram a esponja com vinagre num hisope. Explica para nós o que é isso. Era uma planta, razoavelmente, vamos dizer, rígida, para eles poderem colocar uma esponja e alcançar isso para a boca do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que nós lemos aqui de Esope, faz nos lembrar. Esope. Leva-nos a pensar em Êxodo capítulo 12. Se lembra, eles usaram a mesma planta para espargir o sangue em redor da porta. E parece que essa planta não era muito alta, então essa vara de hisope seria relativamente curta. Uhum. Eu ouvi alguém sugerindo até a altura da cruz. Às vezes a gente imagina que a cruz fosse muito alta, parece que não era tanto. Não, eu acredito, irmãos, não era tão alta a cruz. Os pés iam ficar um pouco menos do que 1 metro do chão. Então era razoavelmente usar essa planta para alcançar a esponja para os lábios do Salvador. Uhum. Não falamos sobre a formato da cruz. Não precisamos nos deter com esse detalhe, porque eu acredito que era um tipo de T. Minúscula. T. Assim. Não posso provar, mas eu acredito que era assim. Então, interessante isso, seu Lindsay. Quando a gente encontra essas falsas testemunhas, eles querem negar que fosse um T, como o senhor explicou. Uhum. Mas a cruz, a própria história registra tudo. Eles querem negar o que é tão claro, a maneira como o nosso Salvador foi crucificado. E por isso eu falei assim, porque eu já me encontrei muitas vezes com essas pessoas que fazem um grande assunto disso. Eu não quero perder tempo sobre esse assunto, amados irmãos. Ele morreu numa cruz. Não, uma estaca não é uma cruz. Exatamente, seu Alessio. Então o Salvador, nós lemos, inclinando a cabeça. Isso indica que ele estava em controle. Deliberadamente, ele curvou, inclinou a sua própria cabeça e entregou o Espírito. Isso é maravilhoso. É interessante essa expressão, né? Parece, ele disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É o mesmo termo. Mas aqui, com a obra da redenção consumada, ele podia reclinar a sua cabeça. Muito bem, seu Alberto. Isso faz nos lembrar de capítulo 10, seu Lindsay. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar. Isso que estamos vendo nessa linguagem de capítulo 19. Exatamente. O poder que ele tinha, controle de tudo. Muito bem. Seu Davi? Sobre o vinagre agora sendo mencionado momentos antes da obra ser consumada,
O Senhor Jesus não recusou vinho no início. Se ele tivesse aceito, isso estragaria a figura do nazireu, que era proibido de tomar vinho. E também vinagre até que seu voto seja consumado. E aqui a obra está terminada e ele pôde aceitar o vinagre, se é que ele bebeu mesmo. Isso para mim parece uma razão mais convincente por ele recusar o vinho do que ser um anestésico, porque por virtude da minha profissão eu não vejo isso como fazendo qualquer diferença num sofrimento desses. Tá bom. Mas é interessante. Muito obrigado pela contribuição. Então, irmãos, 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, nós lemos, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Agora, é mais ou menos 3 horas de tarde, e o sábado estava se aproximando, isto é, a partir de 6 horas daquela tardezinha, ia começar o sábado. Então, eles não queriam as 3 vítimas ainda penduradas nas cruzes. Então, eles queriam que fossem mortos antes de 6 horas, bem antes de 6 horas, e já sepultados antes de 6 horas, o início do sábado. E para conseguir isso, eles tinham de apressar a morte. Então, eles decidiram, com a permissão de Pilatos, quebrar as pernas. E nós lemos, foram pois os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Os 2 malfeitores morreram. Ficaram sufocados, enfim, não podendo aplicar pressão em cima das pernas. Mas nós lemos, mas vendo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Então o Salvador já tinha morrido. Seu Lindsay, os homens não fizeram nada mais do que aquilo que estava escrito. Não quebraram-lhe as pernas, porque estava escrito, nenhum osso lhe será quebrado. Exatamente. Não tinham como ir além. Sem saberem, eles cumpriram as Escrituras. Muito bom. Então, para a surpresa desses soldados, o Senhor Jesus Cristo já estava morto. E esses homens estavam tão preocupados com o sábado que estavam crucificando o Filho de Deus. Pois é. Exatamente. Então temos 3 provas da morte de Cristo, porque algumas pessoas chegaram a dizer que ele apenas desmaiou. Não desmaiou. Ele morreu. Nós temos essa prova aqui. Os soldados tinham como verificar que ele já era morto. Também esse soldado perfurou o lado do Salvador. Sangue e água saíram. E o fato que ele foi sepultado no túmulo indica que ele tinha morrido mesmo. 3 provas inegáveis da morte de Cristo. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, só para garantir a morte de Cristo. E nós lemos, logo saiu sangue e água. Sangue e água. Sangue e água. Quando eu estava lendo de novo estes versículos, eu me lembrei de Êxodo 12, sangue. Êxodo 14, água. Redenção pelo sangue,
redenção pelo poder de Deus. Mas também eu logo me lembrei do pátio do tabernáculo. O altar de bronze, sangue. A pia, água. Sangue e água. Quando uma pessoa estava se aproximando do tabernáculo, passando pelo portão, logo ficou de frente do altar de bronze. Sangue. Prosseguindo para dentro do lugar santo, teve que passar pela pia. Água. Eu acho que João tinha isso em mente. Também em 1 João 5, nós temos o contrário. Água, sangue. O contrário. Em 1 João 5. Mas alguém tem como explicar isso para nós? Quem sabe o contexto de 1 João é um pouco diferente. Eu pessoalmente ligo a água com o batismo do Senhor Jesus Cristo naquela passagem. Por isso essa ordem, que ele não somente foi revelado no início do seu ministério público, mas chegou até a morte. Água e sangue. Muito bem, muito bem. Mas um estudo, eu não quero me deter com isso. Quantas vezes nós lemos da água no Evangelho de João? Quantas vezes nós lemos da água? Em quase todos os capítulos nós lemos da água. Quase todos os capítulos. Capítulo 7. Isso disse ele sobre o Espírito. Eu acredito que muitas vezes quando nós lemos da água no Evangelho de João, é uma referência ao Espírito. Então, sangue e água. Sangue e água. Conversão pelo sangue. Temos o ministério do Espírito Santo em seguida na vida do crente. Seu Manuel. Estamos pensando nos soldados, vieram a ele, acharam já mortos. Os outros dois, o malfeitor, estavam vivos. Mas o Senhor Jesus, ele por si próprio se entregou à morte. Aqui já estudamos, ele entregou o Espírito. Então, o soldado não ia encontrar ele vivo. Porque ele mesmo a si mesmo entregou o Espírito ao Pai. Exatamente, seu Manuel. Exatamente, eu concordo com isso. O Salvador deliberadamente entregou o Espírito, sabendo que a obra já foi consumada. Destacamos, seu Lindsay, a falta de detalhes no início, na hora da crucificação. É impressionante a quantidade de detalhes que nós temos agora para comprovar que ele realmente morreu. Muito bom, muito bom. Então, versículo 36, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Muito precioso. Versículo 37, e outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. É interessante que não diz, no versículo 37, que cumpriu-se essa escritura. Apenas diz, e outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Porque esse versículo na sua plenitude não é cumprido ainda. Só será cumprido quando ele voltará com glória para reinar aqui. Verão aquele que foi traspassado na cruz. Nós lemos disso em Apocalipse capítulo 1. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Muito bom. Que momento vai ser para aqueles homens? Pois é, exatamente. Então, irmãos, alguém tem comentário sobre os versículos até 37? Só transpassaram ele, mas depois de morto, depois que ele já tinha entregue o seu espírito. Sim. Então, podemos afirmar que ele não foi assassinado.
ele entregou o seu Espírito. Bom comentário. Seu Lindsay, o senhor podia dizer alguma coisa? Às vezes ouvimos, eu quase não gosto de usar a frase, mas ouvimos muitas vezes que ele derramou seu sangue até a última gota. A Bíblia nunca diz uma coisa dessas. O senhor podia... Pois é, a Bíblia não fala assim. E também eu não gosto de ouvir isso, porque não temos como provar isso. Sim, mas é o fato que o sangue dele foi derramado quer dizer uma morte violenta e um sacrifício pelos pecados. Mais do que isso, nós não deveríamos ir, porque não temos apoio bíblico para usar uma frase dessas. Exatamente. Muito bom. Seu Joel. Só estou pensando para estudarmos, cumpriu a Escritura, será que poderíamos imaginar o número de ele ter cumprido as Escrituras? O número de versículos, de profecias? Sim. Eu não tenho como dizer. Tantos Isso é precioso, de examinarmos e ver neste momento cumprindo as Escrituras. Né? Sim. Pois é, mas, o problema é que tem citações, vamos dizer, citações claras, mas tem alusões também, alusões, que é mais difícil para perceber no Novo Testamento. O cumprimento de quadros, por exemplo, de tipos no Antigo Testamento, sabe? Excelência, a morte do Senhor Jesus Cristo não foi uma morte natural, nem uma morte acidental, mas sim foi uma morte sacrificial. Muito bem, seu Moisés, ótimo. Aproveitando ainda o comentário do seu James. Sim? Observações que podem ser feitas muitas vezes em orações de determinados irmãos, às vezes, que estão começando no caminho, né? Às vezes numa adoração, dizendo, Deus, tu derramou o teu sangue. Não combina com a palavra de Deus. Né? Não temos nenhuma expressão assim. E isso se ouve muitas vezes. Deus, a palavra de Deus diz que o Filho de Deus derramou o seu sangue por nós. Né? O Senhor Jesus, agora Deus derramando o seu sangue, isso não temos em lugar nenhum na palavra de Deus. Sim, certamente temos paciência com irmãos assim. Mas, como o nosso irmão tem dito, vamos instruir esses irmãos para usar linguagem adequada. Deus não morreu, mas aquele que morreu era Deus. Seu Lindsay, sobre a linguagem bíblica. Isaías 53, versículo 5, nós lemos, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu já ouvi irmãos mencionando que o corpo do Senhor Jesus ficou como semelhante à carne moída. Isso não está certo. Lá na margem em Isaías diz quebrantado, moído, quebrantado. Ele sofreu intensamente, mas temos que cuidar a linguagem que nós usamos ao nos referir ao nosso amado Salvador. Exatamente. Vamos adotar a prática de usar a linguagem da Bíblia ao descrever os sofrimentos de Cristo. Porque ir além é que nem levantar a tampa da arca, que é um ato irreverente e pode ser um desastre. Então, irmãos... Irmão, seu Lindsay. Sim, seu Carlos. Sobre o assunto de derramar todo o seu precioso sangue. Não podemos compreender isto pelo fato de sair sangue e água? É uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Mas eu vou dirigir essa pergunta para o médico. Exatamente. Davi, tem alguma coisa a dizer sobre sangue e água? Eu tenho para mim que depois que a pessoa morre dentro do coração, a parte sólida do sangue, que são as células, elas sedimentam e em cima fica
soro. Soro. Em qualquer Eu tenho lido isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho também. Outra coisa, tem um líquido que se acumula entre o pulmão e a parte externa do pulmão. Isso é gerado durante sofrimento e pode ter um pouco de que é chamado de derrame pleural. Isso ajuda. Então, irmãos, 38. Depois disto, depois de 3 horas da tarde, depois do Senhor Jesus Cristo morrer, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Será que nós temos como imaginar a tenura deste homem ao remover o corpo do Senhor Jesus Cristo daquela cruz? O senhor concorda, seu Lindsay? Às vezes temos visto essa passagem abusada, pessoas falando de um discípulo secreto, mas como tentando justificar uma pessoa salva que não mostra nada da realidade da salvação. Mas como nós precisamos de mais discípulos como este, disposto na hora tão difícil a se levantar e fazer uma obra que todo mundo viu. Mas o senhor ia dizer que ele era tímido? Medroso? Ele não queria abertamente confessar que era discípulo do Senhor Jesus Cristo por causa da posição dele. Ele era do Sinédrio. Sim, mas eu admiro muito a coragem dele. Não podemos usar isso. A realidade da salvação sempre se manifesta. E se manifestou claramente no caso dele. Então, ele não estava gritando sobre o assunto antes, mas na hora certa ele estava disposto a se manifestar abertamente para fazer este serviço tão importante. Sim, seu James. Até então, ele era tímido. Até então. Mas ele disse no seu íntimo, chega com isso. Eu vou me identificar com Cristo abertamente. Eu quero fazer a minha parte quanto ao sepultamento do corpo de Cristo. E ele estava cumprindo com a Escritura. Sim? Ele estava cumprindo. Sem dúvida. A sepultura foi feita para todos, mas ele foi como rico na sua morte. Muito bem, seu José. Exatamente. Deus tinha preparado este homem. E na hora certa, este homem se apresentou. Sem timidez. Foi para Pilatos, rogou-lhe o corpo de Cristo, e nós lemos como Pilatos concedeu permissão, e José logo foi para tirar o corpo da cruz. Seu Lindsay, ele já tinha num sentido se manifestado. Em Lucas 23, 51 diz que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele manifestou que não concordou com os outros líderes na condenação do Senhor Jesus Cristo. Qual versículo? De novo? Lucas 23, versículo 51. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Seu Lindsay, como nós comentamos no estudo em São Leopoldo, nós podemos imaginar, ou talvez não chegar a imaginar mesmo, o fim dos corpos dos dois malfeitores. Podemos imaginar numa cova qualquer, não se sabe aonde, mas aqui temos uma diferença importantíssima. José de Arimateia, ele não ia conhecer quando a morte ocorreu. Nicodemos, príncipe, homens de peso, que descarta qualquer possibilidade de que o Senhor Jesus não tivesse morrido mesmo. E o seu sepultamento em preciosíssimo detalhe
porque o seu sepultamento é um elemento indispensável na realidade e prova da sua ressurreição. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Eu falei sobre a oferta pelo pecado. Vamos pensar no holocausto. Os irmãos sabem que no início do livro de Levítico, nós temos 5 tipos de oferta. Os 5 tipos eram necessários para dar um quadro completo do sacrifício de Cristo sobre a cruz. O holocausto era um desses tipos de sacrifício. E nós lemos que a vítima foi queimada naquele altar de bronze no pátio do tabernáculo. A cinza foi colocada no lado oriental daquele altar. Enfim, a cinza foi ajuntada e levada para fora do arraial pelo sacerdote e depositada num lugar limpo, fora do arraial. O jardim de José da Arimateia, ele tinha jardim lá, e nesse jardim tinha um túmulo, um lugar limpo. Nenhum corpo tinha sido posto ali nesse local. Era um túmulo virgem, limpo. Veja só como os tipos do Antigo Testamento foram cumpridos, mesmo aqui, nesses versículos aqui. Nicodemos, nós lemos anteriormente, se dirigira de noite a Jesus. Evidentemente, alguma coisa extraordinária aconteceu aquela noite. Porque no capítulo 7 temos mais ou menos a mesma referência. O que veio de noite para o Salvador. Nós acreditamos que ele nasceu de novo naquela noite em João capítulo 3. Nós temos, vamos dizer, no capítulo 3, a descoberta de Nicodemos. Ele descobriu que precisava nascer de novo e nasceu de novo. Capítulo 7, a defesa de Nicodemos. Isto é, ele defendeu o Senhor Jesus Cristo na sua declaração. Aqui no capítulo 19, nós temos a devoção de Nicodemos. Ele tinha essas especiarias e nós lemos como eles envolveram o corpo do Senhor Jesus Cristo reverentemente com esses panos, lençóis, e junto com as especiarias, podemos imaginar uma aroma ímpar. E reverentemente, eles colocaram o corpo de Cristo ali no sepulcro. Seu Lindsay, José, em Marcos, lemos que ele comprou um fino lençol. E Mateus diz um fino e limpo lençol. E o sepulcro era novo, nunca tinha sido usado. Desenvolve para nós a ideia preciosa de dar o melhor para o nosso Senhor e Salvador. As primícias da fazenda, não é? É justamente isso que nós lemos nos provérbios. Nós temos o compromisso, amados irmãos, de dar as primícias da nossa fazenda para o Senhor. Ele é digno. E como nosso irmão tem dito, devemos cultivar o hábito de dar o melhor para Ele. Ele merece. Seu Lindsay, Luiz. Estamos vendo aqui José de Arimateia, um discípulo oculto, né? E Nicodemos, aquele que de noite foi ter com o Senhor Jesus, pensando apenas do nosso ponto de vista, parece pessoas que estavam, no certo sentido, se esquivando de se apresentarem como verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Tá bom? Mas nós vemos como Deus tem, na sua soberania, já agido nos soldados, né? E fazendo-o cumprir a sua palavra,
mesmo eles não tendo conhecimento nenhum. E aqui, se por um lado nós vemos eles oculto ou de noite, nós vemos Deus protegendo eles para que pudessem ter esta obra tão maravilhosa de tomar o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque depois que o Senhor Jesus morreu, nenhum pecador não salvo tocou no seu corpo, a não ser os seus discípulos. E também nem viu o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? O nosso irmão está dizendo que nenhum pecador nos seus pecados nem tocou, nem viu o Senhor Jesus. Depois desses dois homens tirar o Salvador da cruz e colocá-lo, isto é, colocar o corpo no túmulo. Pois é? Seu Lindsay, Deus tem pessoas especiais para certas ocasiões especiais. Sem dúvida. Quem poderia pedir o corpo do Senhor Jesus Cristo, senão este homem aqui, que ele era senador honrado e de absoluta confiança. O governador não entregaria o corpo para qualquer um. Exatamente, seu Lécio. Então, vamos ser como vasos preparados para o uso do Senhor. Esses dois eram como vasos preparados para o uso. Nós lemos no versículo 21, esse horto, naquele lugar onde fora crucificado, um horto, no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Então, irmãos, eles tinham como, era necessário completar todo esse processo do sepultamento de Cristo antes de 6 horas da tarde. E eles conseguiram. Esses dois tiveram 3 horas para fazer o sepultamento do corpo de Cristo. Antes de 6 horas da tarde, o início do sábado. E graças a Deus, eles fizeram essa tarefa. O senhor é o homem dos detalhes. Quanto seria 100 aráteis desse composto? 45 quilos. 45 quilos. Então, abundância não era pouca coisa, seu Lindsay. Esses homens abriram a mão e deram o melhor e em abundância para o Senhor. Eu acho que trata-se de milhares de reais. Eu não sei quantos, mas 1, 2, 3 mil reais de valor. Mais ou menos por aí. Então, irmãos, graças a Deus, o Salvador ficou no túmulo apenas por 3 dias. Ele ressuscitou. Só quero terminar esse estudo destacando o fato que Cristo saiu daquele túmulo vitoriosamente, triunfantemente. Então, irmãos, alguém tem alguma coisa a dizer? Era um túmulo novo, então não havia corrupção neste túmulo. Pois é. Então, realmente, ele não viu corrupção. Não viu mesmo a corrupção. E já vimos quantas escrituras foram cumpridas, mas merece o destaque que as escrituras foram cumpridas pelos inimigos. Então, exclui qualquer possibilidade de ter uma trama entre os discípulos para compatibilizar a morte com as escrituras antigas. Não, foram os seus próprios inimigos que agiram em cumprimento às escrituras. Pois é. Quanto ao fato da morte dele, como o senhor falou, foi comprovado pelos inimigos, pelos soldados que agiram ali, aqueles homens cruéis, eles comprovaram, mas também pelos amigos, pelos discípulos. Qual amigo ia sepultar uma pessoa só desmaiada? Ia verificar bem a morte antes de sepultar bom amigo. Exatamente. Obrigado pela ajuda, irmãos e irmãs.